Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocarei dele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintam para si. Somente até aí. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra lida, te agradecemos por este momento tão importante que o Senhor nos concede de ouvir a Tua voz e aprender com a Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 3, nós começamos a ministrar uma série de sermões no domingo passado, e nós tratamos de dois pontos importantíssimos sobre este capítulo, que foi do versículo 1 ao versículo 5. Esses 5 versículos vai tratar como foi a forma do tentador e como foi a forma da tentação. Lá no Jardim do Éden, num ambiente totalmente tranquilo que Deus preparou para o homem, e ali Satanás tentou entrar, como entrou, através de uma serpente. Falei para vocês a semana passada que há alguns questionamentos, sobre esse capítulo 3, sobre a serpente, como ela era, e por aí vai. Mas o que é interessante é ver o conteúdo do capítulo 3, o que aconteceu e que aplicação nós podemos tirar para as nossas vidas. Tudo começou com a serpente entrando para destruir o plano de Deus da vida do homem. O que foi que aconteceu? Satanás, ele olha para a natureza, para as coisas que Deus criou, e vai olhar agora os animais, e dentre eles, ele escolhe exatamente a serpente, segundo o próprio texto diz, que era a mais sagaz, ela era esperta, e Satanás queria entrar dentro do jardim, e usou aquela serpente para conversar com aquela mulher. E o segundo ponto, aí quando ele escolhe a serpente, ele agora entra num diálogo, uma conversa que era uma conversa que tinha tudo a ver com o que Deus prometera. O diabo não inventou uma conversa, ele não trouxe algo novo para aquele casal, pelo menos em tese para a mulher que estava conversando, mas foi algo que Deus tinha determinado. Por onde ele começa? Confundindo o mandamento de Deus para a mulher. O que Deus tinha falado para que eles obedecessem, ele foi exatamente fisgado por aquelas palavras que depois foram palavras contraditórias da mulher. Então o que é que nós aprendemos com esse capítulo 3, esse início, esses 5 versículos? Vai tratar de dois pontos importantes. A serpente, que é usada como instrumento de Satanás. Diga de passagem, se você for ler o capítulo 3, você não vai encontrar uma vez dizendo o nome de Satanás. Eu falei no sermão passado, para que houvesse um melhor entendimento futuramente. E o segundo ponto é exatamente esse, que a serpente começa um diálogo
com aquela mulher. E conversando com ela, começou a colocar a palavra de Deus em jogo. E ela começou a suscitar dúvida. Se você percebe que há momentos de nossas vidas que nós estamos duvidosos, nós estamos pensativos, se isso é certo, se isso aqui é errado, e assim por diante. São essas dúvidas que vêm exatamente para confundir as promessas de Deus, o propósito de Deus no nosso coração. E a partir do versículo 6 e 7, depois que ele conversa, eu diria que é a parte mais crítica desse capítulo, porque é aqui que começa a se desfazer todo o projeto de Deus, tudo que Deus tinha planejado para o homem, o que ele tinha planejado como jardim, como perfeição, como casal extremamente abençoado. É aqui que começa a destruição, é aqui que as coisas começam a mudar. O que eu vou falar nessa noite é sobre a forma do pecado e a forma das consequências. Todo pecado tem as suas consequências. Talvez você diga assim: mas Deus não perdoa? Ele perdoa, com certeza Ele perdoa, mas nós não vamos nos livrar das consequências. As consequências virão para nós. Davi que o diga, o rei Davi que o diga para nós, quando ele peca, foi um pecado de adultério, foi um pecado contra Deus, contra a sua família. E o texto sagrado de 2 Samuel diz que Davi, ele pagou um alto preço por aquele pecado. Ele, até certo ponto, ele não mediu as consequências. E aquilo foi muito bom para o rei do seu palácio, olhar do outro lado, ver uma mulher tomando banho, olha para aquela mulher, tudo começa com um olhar, e naquele olhar, ele começa a alimentar no seu coração um desejo, que aquele desejo poderia parar por ali, quando ele reconhecesse que aquele desejo não era o desejo do coração de Deus. E sabe o que ele fez? Ele olha para aquela situação, como Eva também olhou para o fruto, e quando ele olha, ele começa a alimentar o seu coração, e ele traz aquela mulher, adultera com aquela mulher, a mulher fica grávida, de repente passa-se mais ou menos um ano, e Davi estava calado sem confessar o seu pecado. Mas sabe o que aconteceu? As consequências foram dolorosas da vida de Davi. O texto sagrado diz assim: quando Deus envia um profeta na casa dele, mostrando, olha para aqui, mostrando o peso das consequências, ele diz assim: Davi, a criança vai morrer e a espada não se apartará da tua casa. Olha que peso, olha que preço ele pagou por causa de um pecado de adultério. São as consequências que virão sobre todos nós, não somente sobre esse pecado, mas qualquer pecado. E Eva foi exatamente o pivô dessa história. O pivô que eu digo é porque a origem da tentação, como Paulo diz lá em Timóteo, não foi o homem, foi a mulher, mas que o homem ele foi responsável, o homem caiu em tentação, o homem cedeu da mesma maneira que Eva cedeu. Paulo diz: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Agora, como tudo começou? Começou com o diálogo, e depois do diálogo, ela já se sentia tão confortável com aquela situação, que ela continua no seu jardim. Alguns teólogos dizem que ela começa a passear, olhar para aquele fruto daquela árvore, por muitas vezes, não sabemos quanto tempo. Esse capítulo 3 nos traz algumas interrogações, não sabemos quanto tempo isso aqui durou, mas a Bíblia diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável
ao seu marido. Entenda só, Eva toma uma decisão de dar prioridade aos valores pragmáticos, totalmente diferente dos valores espirituais. Olha aqui, ela despreza o mandamento de Deus. Ela não está nem aí com o que Deus tinha falado. Perceba se não o mesmo pecado que nós cometemos, esquecer dos mandamentos, esquecer do que Deus tem falado para nós. E Eva também, ela começa agora a olhar aquele fruto. Alguns dizem que ela passeou, que ela olhou várias vezes, que ela rodeou. A Bíblia não fala nada disso, só diz que Eva olha para aquele fruto e ali ela pega aquele fruto. O que é que Tiago diz? Diz assim: mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, depois de haver a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado consumado gera morte. Como as coisas acontecem de uma forma sistemática, não acontece do dia para a noite. Eita, aconteceu, eu caí nesse pecado, eu fiz isso. Teve um preparo, teve uma predisposição, teve um desejo em jogo, teve as armadilhas de Satanás, tiveram muitas coisas, e houve também um preparo na vida de Eva. Eles desfrutavam de uma inocência, de um livre-arbítrio lá no Jardim do Éden. Agostinho diz assim: ó miserável livre-arbítrio, que quanto ainda íntegro teve tão pouca estabilidade. Alguém já diz assim: uma queda tão terrível ocorreu no paraíso, que será de nós na pocilga? Olha que comparação ele faz. O que é que ele quer dizer com isso? É que exatamente foi num momento de paz, foi num ambiente de tranquilidade, foi no Jardim do Éden, foi longe de tantos problemas que Eva cedeu à tentação. Alguém já diz assim que o problema não está no lugar, mas o problema está no coração. Eva fracassou lá no paraíso, Jesus venceu lá no deserto. Perceba que o problema não está aonde nós trabalhamos, aonde nós frequentamos, mas como está o nosso coração, se há disposição, se há brecha, se nós estamos talvez trilhando outro caminho. Evidentemente nós vamos cair na mesma tentação e no mesmo erro. E ele começa a dizer assim: viu Eva olha para aquela situação, a concupiscências, os desejos exagerados da nossa carne. É isso que diz aí: concupiscências que têm um forte desejo. Todos nós temos desejos, é algo até bom que Deus colocou dentro de cada um de nós. Mas como trabalhar esse desejo? Como trabalhar essa vontade? Nem tudo que eu tenho desejo é bom para a minha vida. Nem tudo que eu quero não é bom para a minha vida. E o que acontece é que Eva, ela olha para aquela situação e ela vê três coisas importantes naquele fruto. Ela diz que a árvore era boa para se comer, concupiscências da carne. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agradável aos olhos, concupiscências dos olhos, e desejável para dar entendimento é a soberba da vida, é o orgulho que entra no nosso coração. E foi exatamente que ela queria ser igual a Deus. Ela queria exatamente ter o conhecimento de tudo que Deus tinha. E tudo começa com um olhar. O olhar, esse olhar. Vendo a mulher. Olha que coisa interessante. Não sei quantas vezes ela olhou, mas teve um olhar que fez a diferença. Teve um olhar que ela pensou, ela parou. Alguém já disse que a maioria dos nossos pecados começa no nosso olhar. É claro que não só no olhar, mas o nosso olhar
é exatamente aonde está todo o perigo. Se alguém já disse, eu concordo que a maioria dos nossos pecados começa pelo nosso olhar. Depois que nós olhamos, Satanás entra com a sua flecha, agora atravessando o nosso coração e trazendo angústia para a nossa alma. Parecia ser tão boa para se comer aquela árvore, aquele fruto, igual a qualquer outro que estava lá. Você sabe o que Eva olha para aquele momento? Ela não viu nada na aparência que ameaçasse de morte ou perigo. Veja se não é orgulho, quando nós estamos irredutíveis, com o nosso olhar do pecado, com a nossa vida firmada longe dos caminhos de Deus, quando nós estamos, talvez sem querer, parar e reconhecer que estamos errados, e ela sabe exatamente, olhando para essa situação, ela olha para aquela situação. E o que é que a Bíblia diz sobre o olhar? Sobre os nossos olhos. Jesus disse, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. É por aqui, pelos nossos olhos, que entram tantas coisas que desagradam a Deus, tudo que vem a nos trazer problemas. Jesus, ele diz lá, ainda no capítulo de Mateus, um texto que talvez a gente tenha dificuldade de interpretar, que ele diz assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arrancam e lançam fora de ti, porque convém que se perca um dos teus membros e seja todo o teu corpo lançado no inferno. Você já viu alguém arrancar olho porque pecou? Você já conhece algum testemunho que você teve que arrancar o olho? Essa expressão aqui, uma expressão talvez assim exagerada, é para mostrar a severidade do pecado. É para mostrar o quanto é perigoso o nosso olhar. Para onde nós olhamos? Jó, o patriarca, ele diz assim, fiz uma aliança com os meus olhos, como pois eu fixaria eu numa donzela, ou numa moça, ou numa mulher. Jó 31, ele diz essas palavras. O que é que ela viu? Ela viu algo que não tinha visto antes. Ela viu que aquilo que Deus dissera que não era bom, já passou a ser bom. Quando ela diz, era boa, o que foi bom foi do capítulo 3 para trás, quando Deus criou todas as coisas e diz, isso é muito bom. A bondade estava naquilo que Deus tinha criado, naquilo que Deus tinha determinado para o casal. Mas ela viu algo bom. Eu não sei se vocês percebem que também acontece, que nós começamos a ver as coisas muito boas, isso é muito bom, mas temos que ter cuidado que esta bondade não pertence aos desejos do nosso coração, porque é algo que Deus não está dando para nós. Ela distorce o que é bom para o que é mal. Como é que uma pessoa sabe, Deus falara que era mal e ela agora viu que era bom? Sabe por quê? Porque o pecado é assim, nós não conseguimos enxergar o pecado ruim. Pecado não é ruim. O que é ruim, sabe o que é? São as consequências. Pecado até certo ponto, ele é muito bom. Se ele fosse ruim, ninguém iria atrás, nós resistiríamos com muita facilidade. Mas ele se apresenta muito bom. E o primeiro ponto aqui é que ela era boa para o quê? Para se comer. Algo que Deus disse que não era bom, ele bom. Isso acontece muito quando nós estamos com a nossa mente, talvez até permita a expressão, cauterizada. Não queremos nos dobrar diante de Deus para saber, é bom ou é ruim? Eu posso ou eu não posso? E o orgulho às vezes fala muito mais alto e nós queremos fazer aquilo que está dentro de nós. E se você partir para alguns ensinamentos, para algumas teologias, alguns conceitos que
diz assim: dê evasão à sua alma, seja você, faça o que você quer. Nunca nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. Se existe um processo na vida do cristão que deve ser alimentado todos os dias, é o processo da santificação. Todos os dias temos que colocar a nossa vida em santificação ao nosso Deus. O outro ponto aqui é que ela tem um desejo, ela acha que é boa, e a outra, agradável aos olhos. Nem tudo que é agradável é conveniente. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem eu me deixarei ser levada por nenhuma delas. O que eu olho, o que eu me agrado, nem sempre é conveniente. Há um escritor que diz assim: a árvore era desejável para comunicar prudência. Se nós abríssemos nossos olhos para o pecado e começarmos a enxergar que aquilo ali é prudência, é que nós devemos olhar com um olhar de prudência para não cair nas armadilhas do diabo. O outro ponto aqui é que a mulher, ela toma do fruto, agora é uma expressão voluntária. Perceba que não houve uma imposição do inimigo: você vai ter que comer, isso aqui é bom para você, coma. Não, você sabe por quê? Nós somos vencidos pelos desejos, as concupiscências do nosso coração. Nós somos vencidos porque somos teimosos. Nós somos vencidos porque não obedecemos a palavra de Deus. Nós somos vencidos por causa do orgulho que está dentro do nosso coração. Não aceitamos repreensão, não aceitamos de alguém apontar uma vida e dizer: você está errado. Nós não aceitamos, nós não queremos reconhecer o nosso erro. E o texto diz que Eva, vendo a mulher que a árvore era boa, desejava aos olhos, tomou-lhe do fruto e comeu. Aqui ela não fez nada para que pudesse evitar essa situação. Eu acho interessante é que o diabo, ele não força, ele não empurra. Aqui é um ato voluntário. Escute o que eu estou falando. Pecado é um ato voluntário. Não, pastor, porque o senhor não sabe, eu fui motivado, é porque por isso e por aquilo. Não tem desculpa. Nós fazemos e nós vamos responder pelos nossos atos pecaminosos. Não tem essa de que fui forçado, de que a situação me obrigou a roubar, de que a situação me obrigou a ser desonesto, de que a situação me obrigou a fazer coisa errada, de que a minha mulher não está nem aí para mim, eu tive que fazer alguma coisa lá fora. Não! Esses atos são atos voluntários e são atos pensados do homem. Quando Jesus foi tentado por Satanás, perceba que ele estava lá no monte. Jesus leva ele a um monte muito alto. Dentro daquelas conversas, já começa assim: tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quando chega lá em cima do monte, Jesus, sabe o que é que o diabo faz? Empurra Jesus lá para baixo. Foi não. Ele não empurrou, ele apenas citou a palavra de Deus como armadilha para que Jesus caísse mesmo. Ele disse: se tu és filho de Deus, joga daqui para baixo, porque está escrito que tem anjos para te guardar. Perceba que não é algo forçado, ele não empurra. Nós somos induzidos pelos desejos do nosso coração. Tomou-lhe e
comeu. O que acontece é que são atos voluntários. Não devemos culpar ninguém. Você vai ver lá na frente que a primeira coisa na prestação de conta, que será o próximo sermão, é que ele diz: Adão, o que foi isso? Ele fez: eu não tenho nada a ver com essa história, foi a mulher que o Senhor me deu. Como nós transferimos as nossas responsabilidades? Culpamos alguém pelo nosso pecado. Eu fiz, sabe por quê? Porque não aguentava mais. Eu não aguento mais o meu marido, a minha mulher. Eu não aguento essa situação. Não há nenhuma brecha para mim e para você se aproveitar de situações difíceis para cometer algum pecado. Ela come e agora ela chama o seu marido, aqui que depois eu vou falar para vocês. Ela chama o seu marido. Eu não sei que tipo de conversa ela teve com Adão, André. Eu não sei que tipo de conversa ela coloca ali. Eu sei que Deus ordenara a Adão que falasse para a mulher que não comesse daquele fruto. Rony, é exatamente o que Eva faz. Ela come e agora ela deu também ao seu marido, persuadindo com os mesmos argumentos. Eu imagino, isso é um pensamento meu só, que ela deve ter dito alguma coisa. Eu comi e achei que não tinha nada demais. Esse negócio de achar, né, nós achamos, eu acho que não tem nada demais, isso não é pecado. Eu acho, Adão, que você deveria também comer, para você ver que não tem nada demais. E o que a Bíblia diz é que Adão, ele recebe o fruto e ele também, ele é participante daquele pecado. Ele é conivente. Aqui nós vamos ver uma grande responsabilidade do homem, do marido, do dono de casa. Quantos de nós temos falhados como sacerdote da nossa casa? Quanto Deus coloca no jardim, foi dada uma ordem para o homem: cultive, cuide, zele pela sua esposa, cuide do seu lar. Ele fez ao contrário. Ele não cuidou da mulher, ele não cuidou do jardim, abriu uma porta para o pecado. E além de tudo isso, agora ele recebe agora das mãos da sua própria esposa a bomba chiando que daria ali todo o resultado do pecado. Deu também ao seu marido. Não houve questionamento. Adão não conversa com Deus, eles não oraram. Perceba que tudo começa pela nossa fraqueza espiritual. Quando o pecado jaz à porta, nós sabemos que corre perigo. Nós sabemos que estamos talvez descendo um degrau para cometer algum delito. O que foi que aconteceu? É que esses homens, é que este casal não fez uma oração a Deus, não fez uma consulta a Deus. Para você ver como o coração do homem é desenfreado para pecar. Ele não procura saber: Senhor, é a tua vontade? E ali ele faz o que tinha dentro do seu coração. E ele come, deu ao seu marido, tomou do fruto, deu ao seu marido, ele também comeu. Nós não sabemos quanto tempo esse casal desfrutou desse jardim. Alguns estudiosos que dizem que eles passaram pouco tempo nesse jardim. Agostinho chega a dizer
que eles passaram menos de 12 horas no jardim. Outros dizem que ele passou uma semana e caiu exatamente no dia de descanso para profanar o dia do Senhor. São especulações, claro. Mas alguns chegam a um bom entendimento de que foi muito pouco que eles viveram, que eles tiveram uma vida de paz no jardim do Éden. Depois que eles caem na tentação, depois que eles comem, agora vem o segundo ponto, que é exatamente as consequências do pecado. O que a Bíblia diz? Abriram-se então os olhos de ambos. É bem redundante. De ambos, porque até então não tinha nenhum olho aberto. Entre os questionamentos do capítulo 3, André, se Adão não tivesse comido aquele fruto, Eva, eu entendo que Deus tinha preparado o meio e não ter acontecido o que aconteceu. Os olhos foram abertos quando ele comeu daquele fruto. Abriram-se então os olhos, e aí começa a mudar todas as circunstâncias daquela família. Perceba quando o pecado entra na nossa vida, tudo muda. A tragédia entra na nossa casa. O primeiro ponto aqui é que eles perceberam que estavam nus. Lá no capítulo 2 diz assim: eles estavam nus e não se envergonharam. Não tinha maldade, mas aqui pesa exatamente a primeira consequência. O que é que acontece? O que eles viram foi muito diferente do quadro colorido, pintado pela serpente e pelo diabo. O diabo mostra tudo aqui como uma vantagem, e quando acontece é exatamente o contrário. Você entendeu que o pecado, até certo ponto, é algo tão maravilhoso, é algo que enche os nossos olhos, algo que traz, sei lá, algo tremendo para o nosso coração, porque são as ofertas. Mas depois você vai ver, nós vamos perceber que não é aquilo que nós pensávamos, que não é aquilo que nós tanto imaginávamos. E que acontece, esse é o problema, é onde eles estavam nus, é onde nasceu a vergonha, o medo. Eu começo a olhar essa cena lá, eu começo a imaginar o quanto aquela família foi afetada, o quanto a angústia entra dentro daquela casa. E o que ele diz é que eles olharam e perceberam que estavam nus. Vamos tirar algumas lições desse texto. A primeira lição é a desonra e inquietação. O pecado faz com que nos envergonhamos de nós mesmos. Eles andavam para lá e para cá, não tinham vergonha. Eles estavam passeando, de uma hora para outra tudo muda. Quando o pecado entra na nossa casa, tudo muda. Sabe o que eu comparo? Eu comparo com a morte. Quando morre uma pessoa da família, muda tudo. Tudo muda. Quando nós morremos espiritualmente, também tudo muda. Muda todas as circunstâncias da nossa família. O medo entra, a angústia entra. Eles não tinham isso, gente. Eles viviam em paz. A desonra, a falta de confiança, a confiança é substituída pela desconfiança. Não se confiava mais. Aí vai correr atrás para refazer tudo que fez de errado. Eles perceberam que estavam
escandalosa, a desonra, a inquietação. Segundo ponto dessa lição é promessa do enganador. Quem oferece o que é bom é Deus. As promessas de Deus, elas não são penosas, são promessas que vai trazer alegria para o nosso coração. O enganador, ele promete, eles foram abertos à sua vergonha e tristeza, não teve benefício, não teve honra. Perceba que a palavra mentirosa, vocês serão como Deus, vocês vão ter os olhos abertos, vocês serão outras pessoas. São essas palavras do enganador, e nós somos tragados por essas palavras, e o nosso coração começa a algum momento a querer amolecer diante dessa situação, a dar ênfase ao pecado. Terceira lição é a tolice daqueles que pecaram. Eles estão mais preocupados em salvar sua credibilidade perante os homens do que obter o perdão de Deus. Abrir os seus olhos. Você não vê durante todo o capítulo uma atitude de reconhecimento do erro. É a pior situação do homem, é quando ele não para, não reconhece, não vê que errou. O homem aqui começa a ver que tudo continua normal, Rodolfo, que a vida é essa. Nós temos que parar para consertar a nossa vida diante de Deus. Temos que parar e dizer, pera, o que eu estou fazendo é certo ou é errado? Deus está se agradando? E aqui ele vai trazer as desculpas que sempre alguém apresenta. Foi o que eles fizeram? Eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintam para si. Você entende que o homem, ele corre para não reconhecer o erro, ele foge para não se encontrar com o juízo de Deus, o tribunal de Deus, que será o capítulo 8, que nós vamos falar no próximo sermão. Meios fajutos que nós procuramos resolver um problema chamado pecado. Quando ele percebe que estava nu, eles começaram agora, vamos fazer o quê? Sabe qual é o remédio quando se peca? Reconhecimento. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu só tenho a misericórdia primeiro se eu confessar e se eu deixar. Alguns chegam até a confessar, chegam a reconhecer, mas não deixam, não largam a sua vida pecaminosa. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? É esse o caminho da salvação. Eles escolhem agora folhas de figueira, fizeram para si cintas. Imagine isso, vamos resolver o problema agora, sozinho, porque não consultaram Deus em nada. Não tente resolver o problema de pecado usando os seus meios, os seus conhecimentos, a não ser procurar em Deus. Como nós estamos lidando com os nossos pecados? A desculpa que o homem apresenta para encobrir e atenuar os seus pecados são vãs e frívolas, como aventais de folhas de figueira. A questão só faz piorar. Nós só pioramos quando não colocamos
certo para a doença que nós estamos sofrendo. E o texto diz: cozeram folhas, para si fizeram cintas. A vergonha oculta desta maneira torna-se ainda mais vergonhosa. Sabe o que é piorar a situação? É você querer colocar um remendo do pecado. É nós queremos colocar um paliativo, como se fosse resolver a situação. Temos que levantar a nossa cabeça, não com orgulho, mas com humildade, dizer: eu errei, eu pequei. E digo mais, sem precisar ser afrontado por Deus. Um dia alguém liga para mim e diz: pastor, eu traí a minha esposa. Eu disse: mas rapaz, vem aqui em casa para a gente conversar. Ele chega na minha casa e conta toda aquela tragédia. Eu disse para aquela pessoa: você vai para a sua casa e vai contar tudo à sua mulher. Fui mais baixo dele. Exatamente. Você vai agora passar pelo momento mais doloroso da sua vida, porque a sua mulher talvez não vá te perdoar. Mas pastor, é o que eu estou lhe dizendo. E eu adiantei, eu vou ligar para a sua mulher e vou dizer o que você veio me dizer, já para preparar. E fiz isso. Disse: vai contar. Não tente amenizar aquilo que é doloroso da sua vida. Precisamos abrir os nossos olhos. E eu disse para aquele jovem: corra para a sua casa. Quer mais um conselho? Corre atrás do teu casamento, que ele está perdido. Ele olha para mim, chorando, e diz: pastor, por que isso aconteceu com a minha vida? Eu digo: essas perguntas não é para ser feitas agora não. Você correu atrás e fez o que era errado. Lamentavelmente, ele corre, mas o casamento estava perdido. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas. Chama-se paliativo para cobrir a nossa nudez espiritual. Nós queremos um lar abençoado por Deus. Nós queremos um lar de paz. Nós queremos uma vida tranquila. Devemos fechar todas as portas, todos os dias da nossa vida. A autoindulgência logo nos leva a recorrer a fúteis subterfúgios ou pretexto, como se fosse fácil de enganar a Deus. Sabe o que é? É como não tivesse acontecido nada. Sabe a história do faz de conta? Tem muita gente vivendo de faz de conta. Faz de conta que está tudo muito bem. O que acontece é que nós temos esse costume: jogar o lixo para debaixo do tapete e deixar lá. Mas um dia o vento varre e vai ser pior. Que Deus nos abençoe. Que Deus sustente a sua vida e a minha vida, para que não venhamos a pagar um alto preço, nem também dos meus amigos, a mudar toda a trajetória da nossa casa, da nossa família e da nossa igreja.
Porque quando isso acontece, eu uso a linguagem dos políticos, é um efeito cascata, vai até mais embaixo. Mas que Deus nos guarde, que Deus esteja fortalecendo as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?